foi eu entrar no ar. Foi um boom! Márcio, eu recebia mais de 2.000 cartas por mês. E eu notei a fome do mundo em ter a Amazônia contada por Amazônia. E tu ficou bem peidada mesmo, né? Como diz o Eu, caboclo. eu não fiquei peidada, não. Eu fiquei doente mesmo, amigo. É uma ignorância minha falar, mas... Mas assim, mas eu te porque perdoo. Quem trabalhava com ela queria pegar a Tatiana. Mas não dava, Só amigo. que a Tatiana não Suvina. dava e, ao mesmo tempo, ela passava a ideia pra gente que ela gostava de mulher e não de homem. Eu lembro muito bem. Mas eu gosto. Olha aí. Senhoras e senhores, olha só que encontro nós vamos ter agora. Quando eu comecei a minha carreira há um bom tempo atrás, ela já tá fazendo assim. Ela já estava aí. Será eu a baby? Começando também, junto comigo. Será eu tia Cida? Com vocês já viram a voz aqui? Ela, Tatiana Sombreira, não tem gente que fala assim? Fala, amigo, até sobrancelha, Tatiana. Minha amiga de longas datas, que Ai, agora veio, Senhor. até que enfim a gente se encontrou aqui nesse momento para Mas bater tu um quer que eu papo. faça a voz séria ou a voz de riso? Não, depois a gente vai fazer aquela diferença quando você encontra a pessoa pela primeira vez. Olá, eu sou a Tatiana. Não, Aí eu- claro. Ai, Coruco! Tu é doido, mano. Aí quando Há 30 quilos atrás. ela... Para! Aí quando ela vira tua amiga, ela diz, porra! Ei, Tatiana, tá sempre bem, graças a Deus, né? Amém, Senhor. Graças a Deus. Pô, Sempre bem, amigo. Cara, Sempre bem. eu achei que eu nunca ia conseguir a gente se encontrar assim, sabia? Da outra vez que eu comecei, gravando que eu fazia o Lezeira, toda vez eu dizia, vou ligar pra Tatiana, vou ligar pra... E sempre é uma coisa atrás da outra, né? E tu sempre tá fazendo um monte de coisa aí legal, né? Ilegal não, legal. Legal. E não batia a agenda, olha o papo. Olha o papo daquele... Todo mundo desocupado. Era, quando tu liga pra pessoa, só um minuto, eu vou consultar minha agenda. Vou ver minha agenda aí. E o que tu tá fazendo? Não, Projeto. projeto. Ih, tá Não, desempregado. Tá desempregado. Não, ela diz assim, me passa aí, Tatiana, eu tô a fim de te contratar para um trabalho, aí me passa o orçamento. Só um momento que eu vou ver minha agenda. Só lembrando, a Tatiana é igual eu, veio do interior, lá das barrancas do Solimões, de Codajás. Codajás, o primeiro porto sem portaria, mas com toda a porcaria que o mercado aportou. Codajás, já cantava Pereira. Essa música Tu chegou a Codajás. cantar, Tatiana? Chegou a ser cantora? Sim. Da noite eu sei que tu era. Sim, Agora, também, sempre. cantar. Até hoje eu acho que ainda sou da noite. Meu sonho, sabia? Quando eu ganhar na Cantei, Mega, é cantei. trocar pra quê, viver a mano? noite. Ah, sim, eu pensei que tu ia trocar a válvula. Já ia dizer, como? Me chame pra ver o produto. Quero conferir. Sim, aí tu chegou a ser cantora, não? Sim, eu com 9 anos de idade ganhei um concurso de música em Codajás. Os irmãos da minha mãe eram cantores, tinham banda. Então, em Codajás, todo mundo fazia tudo. Meu pai tinha No cinema. interior, né? Todo mundo quer. Meu pai tinha cinema. E quando meus tios iam cantar, Codajás sempre em volta de muitos eventos culturais naquela época, né? A gente não tinha celular, tinha que inventar alguma coisa para a juventude. Então eu cantava na sala com meus tios, vai ter um concurso de música, bora lá participar, e eu fui, eu ganhei. Aí, então, a gente trabalhava com o papai no cinema, trabalhava cantando, eu digo eu e os 5 primeiros, que eu era a quinta dos 5 primeiros filhos. E o papai teve uma boate. Caramba. Então, assim, e a primeira emissora de televisão, que era as fitas de uma TIC ainda, né? Que eram fitas grandes, iam de barco para Codajás. A televisão, que era a Juricaba, não entrava em caráter de ao vivo. Então, passava a novela aqui, depois de 4, 5 dias, passava em Codajás. E o responsável pela emissora era o meu pai. Então, uma das primeiras emissoras de TVs de Codajás, o aparelho de TV, era na Voz Municipal ao lado da casa do meu pai. A minha casa só tem essa casa, que é a nossa, e fica no entorno vários setores públicos. Prefeitura, que hoje é o Centro Cultural, Câmara Municipal, Biblioteca, agora a penitenciária, que virou penitenciária na frente, que é a delegacia, antes era um hotel. Tinha a Tela Amazon, que hoje está desativada. Então só éramos nós. E o som
podia ser, desculpa, é meu despertador que não serve pra nada. Não, pode Eu sempre tenho um despertador que desperta. Não, mas aqui em o horas legal do aleatórias. podcast é isso. É legal que a gente tá aqui batendo um papo. E eu não podia ser algo diferente, entendeu, Márcio? Hoje eu me pego, às vezes, pensando como foi que eu entrei na comunicação. Eu acho que eu nunca saí dela. Tu nasceu no meio. Meu pai é fruto de um auditor fiscal que foi prefeito de Codajás. A minha mãe é filha de um dos primeiros comerciantes de Codajás, que às vezes ficava no lugar do padre. Então, ele tocava na noite também e foi e sempre... O teu pai tocava na noite? Também tocava. Meu pai toca violão ainda. Então, todos são autodidatas. Meu pai formou no Mobral, minha mãe só tinha até o 4º ano primário, minha finada mãe, que morreu em 2017. Eu estava em plena campanha do Eduardo na época. Então, assim, todos os meus irmãos, tudo que eu faço com a minha voz, se eu colocar meus irmãos para fazer, eles fazem igual. Caramba. Sem treino, Márcio. E quando eu cheguei aqui em Manaus... Mas peraí, Codajás é bem pertinho de Manaus. 264 quilômetros em linha reta. Eu já era 500 e pouco lá em Tefé. Tu és de Tefé. Aí eu também tenho um pouco disso. Já a gente volta aqui para tua fase em Manaus, mas eu também tenho muito disso. Eu fui criado ali com o papai fazendo caixa de som com compensado. Papai também. Para incentivar a gente. Eu lembro quando chegava o correio, o papai comprava pandeiro, aquele cheque, tamborim, para incentivar a gente. Que legal. Com arte. Aí sempre meus professores me incentivavam. Meu irmão, o Elvis, que é um talento, tem 10 vezes mais talento do que eu. E eu conheço teu irmão. O Elvis é chargista, toca, enfim. É incrível. Nós tínhamos sempre um incentivo do papai. E aí, eu ia pra Rádio Obras. E eu lembro que chegava no Natal e falavam, olha, Márcio, nós vamos deixar você contar uma piada, mas controle-se, por favor, porque é rádio. E o Curumim. Bora, dá um Feliz Natal para começar, porque já é o Natal agora, vamos... Segura um pouquinho ali no meio-dia, 11 horas da manhã, meio-dia, tinha um... Sabe quem apresentava o programa? O Raimundo Feitosa, que fala o Dom Chicote, o Zerão. Era ele lá em Tefé. E ele lembra disso até hoje. Aí dizia, olha, vou deixar agora o Márcio Braga, esse menino talentoso. Márcio, não chamava Márcio, filho do seu Caiá. Ele vai dar um Feliz Natal para vocês. Vai, Márcio, aí. Feliz Natal pro seus periquitos! Que nem um segura-telha na cidade. Aí ele puta merda. Cara, pra que eu fui abrir o microfone? Quando eu chegava em casa, a mamãe, meu filho, tu vai pra rádio pra falar merda. Eu adorava. Eu ia lá pra Rádio Rural, ficava lendo os recadinhos. Sabe aquele recado que vem das comunidades? Apesar da facada, tá bem, né? Não tem aquela coisa. tem. Quase morre, mas não foi. Então eu lia muito isso. A fulana veio para Manaus porque teve um encantamento do Boto. Não querem falar que realmente foi o Boto, mas tudo leva a crer que foi ele. Aqueles recados meio bem loucos assim, né? Destaque, o Boto era o padrasto que tinha engravidado a menina. Ou que foi governador. Enfim. Aí eu não podia ir para outro canto, eu nasci na comunicação. Sim. Aí eu ganhei festival de música, eu cantei, eu participei de festival folclórico, eu dancei dança. Eu acho que tu tem também isso. É coisa do interior, é a mesma receita, né? Mas aí é que tá, né? É uma receita que você chega, depois que você aporta na capital, cheio de sonhos, né? Só com a mala? Só com a mala, que foi literalmente do jeito que eu cheguei, que eu fugi de casa, né? Tu fugiu? Fugi com 16, 17 anos. Ia fazer 17 anos. Bonitona ali, todo mundo querendo pegar, mas querendo eu vi namorar com o meu namorando, eu fugi com ele, né? Que ele era de Manaus. Ah, foi? Foi. Ah, danado. Então, minha mãe e meu pai, eles tinham mandado para morar em Manaus a minha irmã mais velha e o meu irmão mais velho. Então, eles não quiseram mais morar em Manaus. E quando algum dos filhos falava para vir morar em Manaus, meu pai dizia, não vou mais. Então, meu pai tinha ficado decepcionado. Eu não tirava a razão dele. E vinha de férias uma vez por ano ou não? Sim, a gente chegava em novembro, naquele barco que durava 3 dias para chegar em Manaus, quebrava no meio do caminho. Do lado aqui, E né? do lado, que Deus me perdoe, descendo o rio ainda. Né?
Então, era assim, era um... Para vocês terem uma ideia, quem não tem noção do que a gente está falando, porque tenho pessoas que me assistem na Europa, ficam me assistindo na Europa, Sim, no Nordeste, é muito legal. Para vocês terem uma ideia, a cidade da Tatiana, Codajás, hoje, você passa no barco rápido por volta de 1h da tarde, eu acho. Sim, levando 6 horas saindo daqui. E 6, chega 7 horas. aqui em Manaus, 5h30, 6h da tarde. Sim. Né? Descendo o rio. Descendo o rio. Então, eu tô falando de lá para cá. E antes eram 3 dias esse mesmo percurso. É. E aí minha mãe, nessa época, tinha 7 filhos, que hoje nós somos 10 filhos, e era aquele bando de filho para ficar numa casa que era tipo um loft na Praça 14. Mas veio todo mundo junto? Vinha todo mundo porque éramos pequenos, né? A gente passava férias de novembro até março, que era quando começava o ano letivo em Codajás. Tava numa tristeza da porra. E assim, vem para Manaus para dizer que vem para Manaus. E Márcio, eu nunca esqueço da minha infância, quando a gente chegava no Encontro das Águas, descendo Solimões, perto do Rio Negro, a gente sentia o cheiro do estaleiro, que é aquelas... dos portos, né? Da refinaria. Das refinarias, e o cheiro do Café Garcia, quando a gente passava na frente da ponte do Educandos, que era ali a fábrica, e aquilo ficava na minha cabeça, cara. E quando eu vi aquele porto sujo, sabe, com aquele em trânsito de ir e vir, de carrega a menina na costa. Eu lembro do nome do carregador que o papai sempre pegava, que é até falecido já. Carrega, lá vem ele, lá vem o baleia, pega ela e vai pra lá e vem pra cá. Então, assim, eu entrava no táxi amarelo, eu dizia, cara, um dia eu vou morar aqui e eu quero ser aquelas mulheres que aparecem na tela do cinema do papai. Caramba, que legal, cara. Quando eu recebo a minha primeira proposta para trabalhar na rádio, foi por causa de um telefonema. Carlos Júnior tinha acabado de chegar de uma emissora de São Paulo que trabalhava com mulheres do meu timbre de voz. Ele estava procurando, então, já sabia o que Ele queria. estava na Novidade FM, que estava começando. Tinha o quê? Não tinha nem um ano a Novidade. E eu ligo para a Novidade para falar com a minha prima, que trabalhava no administrativo. E quem atende o telefone? O cara. O Carlos Júnior. Quando ele diz alô, eu digo, oi, tudo bem? Aí ele, quem tá falando? Eu disse, Tatiana. Ele, Tatiana do quê? Eu disse, Sobreira. Ele disse, você é prima da Cláudia? Eu disse, sou. Que voz bonita. Aí, como eu no interior, todo mundo dizia, brincava com a minha voz. É lésbica. Não tinha essa não história? Não só isso. É sapatão, machudo, sapatão, não tinha esse negócio? Mal eles sabiam que era algo no meio do caminho também. Para! Aí, é porque não tem essa história depois da voz eu conto grossa. essa história. Tem. Aí Tatão, Tonhão e etc. Tonhão por causa do... Eu acho que era os... Da Tatiana era um programa que tinha na televisão que era antes do Cacete e Planeta. Que a Cláudia Raia fazia o papel do Tonhão, que tinha um vozeirão assim. Eu acho que era no programa do Jô, pô. Não só no programa do Jô. Não era que ela fazia? Não, era que tinha Débora Bloch, Fernando Luiz Pirata. Fernando, TV Pirata. É. Então, assim, aí, quando eu chego na frente da rádio, ele diz, tu não quer fazer um teste? E eu tinha um Fusca velho, pô. Eu trabalhava com vendas de produtos farmacêuticos. Tentei ser puta, mas não deu. Porque eu não sabia cobrar, eu só sabia tretar, porra. Então, assim, eu gostava e não sabia cobrar. Mas eu queria beijar na boca do cara, porque tu ainda vai me pagar, eu tô gozando, caramba. Então, aí eu fui... eu pego uma puta dessa. Então tu recebeu várias propostas de casamento. Aí eu acabei virando amiga de todo mundo, das cafetinas, porque já não queriam nem me agenciar, pô. Eu não vou ganhar dinheiro contigo, tu quer dar de graça. Mas eu gosto de fuder, caramba. E foi bem legal tu ver eles depois, tudo político, né? Enfim, depois a gente conversa. Não, depois a gente fala. Então, eu dou nome aos bois. E tem até o garantido ali, meu boy. Sim. Aí eu fui fazer o teste. E isso eram mais 18 horas, mais ou menos. Cara, eu não saí de lá. Eu saí de lá, eram umas 3 horas da manhã. Mas na primeira, tu foi pegar... Na primeira, Júlio Roberto tinha acabado de chegar, um grande locutor. Tinha, acho que uns 6 meses que ele tinha começado lá. Mas não é o Julinho que a gente conhece? Julinho. Eita.
O Julinho começou com quantos anos? 15? Junto comigo. Nós éramos da mesma época. Caramba! O Júlio começou com 19, eu tinha 17, 18, o Júlio 19, 20 anos por aí. O Júlio tinha 6 meses que tinha começado lá, ele tinha chegado de Itacoatiara. O Valzemir Freitas também estava na madrugada. E tinha a Aline e um outro brother nosso que já morreu, que é primo do Armando Mendes e da Lívia, do pessoal, né? Enfim, que era sobrinho da dona Tarsila Mendes, ex-esposa do também amazoniano Mendes. Então foi toda a turma, Chacal, a Sky. Era o começo era o mesmo. começo. E o Braz Silva tinha acabado de sair. E tinha uma frequência brasileira que era 18 horas. Então eu estava sendo treinada para ficar no 18 horas. E foi uma escola para mim, cara. Porque tinha saído já a Karime Leão, estava saindo. E tinha uma galera Tu que estava teve que aprender na marra, né? Eu sou da época, eu sou autodidata no rádio, na TV. Eu tenho hoje a carteira da FENAGE, da Federação Nacional de Jornalistas. Agradeço aos meus amigos, tanto Igor Palhano como Wagner Moreira, que são 2 grandes jornalistas, e até o próprio presidente do sindicato, que eu fui e levei meus documentos para lá para poder receber o meu direito, sem ter cursado a faculdade de jornalismo, por já ter 30 anos quase de comunicação dentro do Amazonas, e trabalhei no mundo inteiro com isso, né? Como é teu nome? Tatiana, quando tu começa... Não tinha nem faculdade de rádio na época. Quando tu começa a novidade, e aí depois que tu vai pra TV... Sim, quando foi... Eu lembro que quando foi um dia, um brother amigo meu, eu inicio a rádio junto com campanhas publicitárias, que foi lá dentro da OANA. Jorge Bastos tinha acabado de chegar como cinegrafista, Paulo Freire estava também começando lá, e testes para meninas para ser garota propaganda da Encol, que só era vídeo somente de poses, né, mais nada, sem falar, e para outdoor. Eu fui fazer o teste e acabei sendo aprovada. Então eu começo a trabalhar com as agências e as produtoras. E a produtora da Rede Amazônica, na época, era a VGA, eu acho que era esse o nome, estava precisando de elenco para montar um programa de TV onde eles queriam que fosse voltado para a culinária regional. E o nome era Sabores da Amazônia. E a produtora, que era a Elaine Meneghini, foi para São Paulo para conhecer os estúdios da Globo com a Ana Maria Braga. Aí passaram várias apresentadoras e a chefe de gastronomia, que era do Centro de Gastronomia da Rede Amazônica, do mesmo grupo, era uma chefe que era conhecida como ser muito ditatorial, muito exigente, e ninguém se dava bem com ela. Então eu acho que tinha passado Vivian Alencar, tinha passado uma turma e ela não se dava bem com ninguém. E eu fui. Dona Maria do Céu, esse meu jeito brincalhão que a gente tem, né? E eu disse, olha, eu não vou perder essa oportunidade. Eu na minha cabeça, né? Eu e as minhas milhares de vozes, as vozes da minha cabeça. Eu disse, não, eu sinto que eu posso ser apresentadora de televisão. Eu me dou muito bem com televisão. E eu já fazia propaganda, já falava, já... Tava segura, sabendo o que queria. Rádio sabia o que queria, né? Aí, pô, já tinha estado na Horizon, fazia alguns programas, substituía apresentadores. Então, tinha feito campanha política. Eu fiz em 92, comecei campanha política em 92. Eu comecei em 94. Aí, então, assim, então, de lá, aí eu digo, não, eu tenho que dar um jeito de entrar e eu vou entrar na Rede Amazônica. Botar logo rasgando. Aí eu digo, eu vou conseguir. Passei. Salário, não tem. Eu disse, Eu digo, mas eu vou assim mesmo. Aí que tá o glamour, né? Eu digo, eu vou assim mesmo. Ah, não dá, era um teste e tal. Depois a gente veio, passou 4 meses. Eu disse, eu vou mudar esse negócio, espera aí lá. Passou 4 meses e eu na rádio. Aí um dia eu cheguei com o Armando. Eu disse, Armando, eu já depois de muitos anos na rádio, eu tô há bastante tempo aqui com você e eu tô querendo migrar para a TV. Eu vendo comercial aqui também. Eu me virava, Márcio. Eu me virava. E aí ele disse assim, Tatiana, você não pode servir a 2 senhores.
E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Ele disse, eu vou te contar uma história. E eu falei com ele falou, qual é o programa? Eu falei de culinária. Aí ele me olhou assim e ele contou uma história de um monge. Esse monge bateu na porta de um mosteiro muito rico, bilionário, pseudo-monge, queria ser monge. Ah, eu quero ser monge. Aí chama aí o chefe do mosteiro aí. Quero entrar aqui, que eu quero raspar a cabeça, quero sair daqui iluminado. Aí o cara disse assim, pois não, bora entrar. E foram pra cozinha. Disse, não, seu quarto vai ser ali, raspar a cabeça e tal, e você vai ficar aqui na cozinha. Você vai fazer comida pra cá pro templo. Ele passou 7 anos. Aí ele chamou o mesmo cara. Tô aqui há 7 anos, nunca vi o presidente daqui, nunca vi autoridade maior. Vocês estão me enganando? Ele falou, não, querido. Eu sou o dirigente do mosteiro e quem lhe recebeu fui eu. E eu lhe dei o maior presente da vida, que é cozinhar. A gastronomia, ela tem todos os elementos que o homem precisa. Trabalha a raiva, trabalha a paciência, trabalha o choro, trabalha a limpeza, a sujeira, trabalha a calma, trabalha os elementos. Aí eu percebi que o Armando estava me orientando a aceitar o projeto, vozes da minha cabeça, né? A aceitar o projeto de gastronomia que iria me dar a paciência para eu entender o que eu estava recebendo na minha vida. Ele falou, Tatiana, eu nunca me esqueço, tudo é intenção. Qual a sua intenção? Márcio, eu saí dali, não pedi minha demissão da rádio ainda. Porque toda vez que eu tinha meus filhos, eu ficava um tempo fora e voltava lá com o Armando, né? Tive meus filhos em 93, em 99. Então calhou de, na mesma época, também tá surgindo essa onda da rede amazônica, né? Que foi o Amazonsat. Aí tá, tudo bem. Eu estou num voo para Salvador. Eu encontro um cara baixinho, moreno, me olhando. Fazia bem assim. Vem cá, senta aqui. Eu, quem é esse cara? Que eu olhei, era o diretor-geral da rede amazônica em Brasília. Era o cara que fazia conexão política para o Dr. Felipe. E o cara que estava assumindo o Amazonsat. Ele disse, eu preciso conversar com você. Aí eu olhei de longe para ele. Eu preciso conversar com você. Aí eu olhei para ele e disse assim, aqui não é lugar. Fui. Quando eu volto para Manaus, ele está dentro da redação. Ele falou, aqui é lugar agora? Aí eu olhei para ele e disse, é. Ele disse, vai lá na minha sala. Aí eu fui. Ele olhou para mim e ele disse, eu tenho uma proposta para você. Eu vi você nos Sabores. Eu disse, foi, doutor? Eu disse, qual é a proposta? Um programa de 6 horas no ar. Tu topa? 6. Assinalado. Eu ofereci pro Amorim, ele não quis. Pra Vivian Alencar, ela não quis. E eu quero saber se você quer. Você topa? Eu disse, eu topo. Começa quando? O que o senhor quer no programa? Eu disse, eu não sei, me diga você. Eu digo, me deixa eu entrar dentro daquele SEDOC. E me dê 3 meninas estagiárias. Eu não quero mais ninguém. Eu disse, como? Se para fazer um programa de jornalismo na Globo precisa de 13, 20 produtores e você quer 3? Eu digo, só me dê 3. Não quero mais ninguém, não. Deixa que a gente se vira. Quando que tu quer estrear? Márcio, pela graça de Deus, isso era mês de maio. Eu digo, dia 20 de junho a gente estreia. Ele falou, não, antes, 12. Eu disse, não, 20 de junho a gente estreia. Márcio, eu morava dentro do SEDOC, fazendo histórias em cima da memória da rede amazônica. Resgatando tudo e editando. Aí aquilo, e eu pegava os apresentadores da emissora para sentarem assim com a gente e contar histórias. E eu percebi que o Amazonsat era um canal de memórias e um canal de fato, que não era só o jornalismo do cotidiano, do factual, mas um pertencimento cultural que era registrado por uma emissora que só colocava quando era uma matéria de arquivo ou quando tinha que citar algo atemporal para poder compor com uma matéria, para fazer um switch, né? Para fazer com uma matéria factual. Eu digo, não, a gente tem que... E eu gostava daquele canal, que eu via os rios, e eu me via lá. Amigo, foi eu entrar no ar. Foi um boom. Porque eu percebi com o telefone, eu poderia falar com o Brasil inteiro. E fora do Brasil.
Márcio, eu recebia mais de 2.000 cartas por mês. 3.000. E eu notei a fome do mundo em ter a Amazônia contada por Amazônidas. E o Amazonsat era o primeiro canal voltado para a temática amazônica. E foi assim. Foi uma ideia de quem, Dr. Felipe? O Amazonsat é assim, quando sobe uma concessão, como a concessão é dele, antigamente tinha um canal VHF e o UHF. É tipo a MFM. Você ganha, né? Então, ele ganhou uma outra portabilidade, que era o UHF. E lá a portabilidade só tinha somente mostrando a Amazônia. Então, não brigava com a programação da Globo. A partir do momento que a gente começa a brigar com a programação da Globo, foi quando vieram e colocaram o canal para a forma digital, que depois a gente já incomodava todo mundo. Nossa, o teu programa, que foi um dos primeiros que eu fui, eu lembro muito bem que ele não tinha estrutura nenhuma. E era um programa que, para ter uma ideia, eu preciso te contar isso. Eu acho que eu te contei já, que o meu tio lá no Arini, ele me falou, não acredito que eu te vi do lado daquela mulher bonita que eu assisto ela todos os dias aqui no interior. Márcio, era uma loucura. Era uma loucura, eu lembro disso. Eu chegava nas cidades da Amazônia, eram filas para ter autógrafo. Eu nunca vi isso. E eu me incomodava. Chegou a um ponto, eu disse, gente, eu sou essa do trabalho, mas eu sou feito você. Eu estou aqui, né? Cansada. Eu entrava, eu deixava meus filhos na escola, eu cansei. Meus filhos foram criados em baia de jornalismo. Eu entrava às 7 da manhã, não tinha hora para sair. Eu viajava a cada 15 dias. Né? Eu não estou reclamando, eu amava isso. Mas foi um trabalho, uma construção de você ter 15, 20 profissionais dentro de uma emissora e catapultar para 300 e tantos profissionais. Quando aconteceu isso, tu participava como sócia do programa para ganhar? Sim. Tá. Eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Foi igual eu quando lancei o Na Hora do Roxo. Eu senti no programa da rádio que eu fazia, eu senti que ali ia ser um boom, aí eu chamei o Dissiquinho e falei, cara, eu preciso ser o sócio desse programa. Sim. Porque é o cavalo que passa, Sim, né? Justamente. A oportunidade. Foi quando eu sentei com o mestre maior, que era o Felipe Dal. E foi quando eu cheguei para negociar. E ele falou a mesma frase do Armando. Não se serve dois senhores. Escolha ou a rádio ou aqui. E naquela época tinha muito essa rivalidade. Tinha. Aí foi quando eu fiquei com eles lá, né? Bora falar do Dr. Felipe. Do velho? Ele, Sim. Maravilhoso. A Cláudia, filha dele, falava que ele era muito meu fã. Ele botava um radinho ali no final da tarde, ficava me ouvindo. Sim. E quando eu soube disso, eu fiquei tão feliz, sabe? Porque, nossa, um homem lendário entrou aí para a história do nosso Amazonas. Sim. Mas tem uma coisa que eu aprendi depois que ele morreu. Aprendi não, eu fui saber da sua generosidade. Sim. Era um homem assim, não é à toa que teve negociante maravilhoso. Não teve mais de 200 coroas no velório dele, mas o Dr. Felipe Dal era um homem generoso. Tem alguma história assim que tu lembra? Quer dizer, teve várias, né? Sim. Dele. Sim. Eu lembro de uma colega que foi servir o café, foi pegar umas fitas no arquivo. E ela veio correndo preocupada e ela foi segurar a porta porque viu que ele vinha. E as fitas caíram e ela nervosa. Quando ela olhou, ele estava juntando com ela. E ela, pelo amor de Deus, ele disse, não, aqui todos nós trabalhamos na mesma empresa. E qual é a diferença de eu não poder lhe ajudar a juntar? Diz que tem muitas histórias deles assim, né? Tem. Quando eu comecei, depois lá do SAT, num estúdio desativado da região amazônica, da TV Amazonas, então tinha assim, se você trabalhasse no SAT, não trabalhasse na TV Amazonas, os funcionários da TV Amazonas e da Rádio Amazônica, da Amazonas FM, te discriminavam, porque tu era o filho pobre. Então, como foi um boom muito grande, o incômodo foi maior. A gente não é tão visto como ela está sendo vista. Ou todos eles estão sendo vistos. Porque eu acabei criando outros núcleos do mesmo programa que o meu, eu criei mais 2 iguais. Aí, Dr. Felipe, só que eu não sabia. Eu recebia todo dia uma carta. Todo final de semana. Segunda-feira. Final de semana passava,
E na segunda-feira eu recebi uma cocada dentro de um envelope. Eu olhei, cocada, e eu comia. Quando foi na próxima segunda, de novo. Aí eu levei pro programa. Eu disse, olha, não sei quem é esse admirador misterioso. Abafando, né? Mas eu me tremi todinha, amigo. Digo, fiz merda. Puta que pariu. Cheguei lá e ele disse, minha filha, você gostou da cocada? Mano, era ele que me mandava as cocadas. Eu digo... Aí, amigo, daí ele, um gentleman, ele diz, é oportunidade pra gente já começar a negociar, né? Aí foi quando eu fui negociar com ele. Aí chega a Cláudia, Felipe Júnior, Dr. Moreira, ele, mais o RH todo dele, mundo na mesma mesa. E eu bem assim, o RH dele, o responsável, que já é falecido, e mais, eu acho que um contador. E para chegar a um salário. Eu acho que a primeira... E talvez única. Apresentador de televisão que teve um mau salário daqui da região norte, na época. Fora os percentuais que eu levava. Além de fazer comerciais para as agências. Ele trouxe o mesmo formato da Globo, né? Eu acho, Ele trouxe o mesmo formato. Aí foi quando eu conheci o Gino Padial, foi quando eu conheci uma parte comercial mais profunda, foi quando eu ia para os lugares e os donos de empresa me procuravam. Uhum. Os governos pagavam para me ter, para fazer programas nos estados. As prefeituras dos municípios também. Então eu lembro da gente fazer programa na fronteira da Venezuela com o Brasil, cara. Um senador levando toda uma estrutura, conjunto de investidores da família Itikawa, que é do arroz Itikawa, da gente indo para lá com equipes de flyway, eram mais ou menos uns 40 profissionais. Caramba! Tu tem noção? Hoje em dia a gente faz com uma câmera, um micro-ondas na costa ou um celular. Você faz ao vivo do mundo inteiro, até do meio do rio, se você tiver uma conexão via link. Então, antigamente não, você tinha que levar uma flyway, aquelas antenas gigantes, um caminhão com tudo para fazer transmissão ao vivo. Então é muita confiança no trabalho. Aí foi quando eu presencio, no auge, um recém-diretor de jornalismo, contratado para dentro do AmazonSat, humilhar a minha produção. Naquele tempo não tinha burnout, né? E nem burnon. Né? Porque agora o burnon também é uma fala de assédio moral e de acúmulo de trabalho exagerado, né? Uhum. O burnout é você estar online o tempo todo trabalhando. Né? E o burnout, naquela época, eu saía do trabalho e não saía do trabalho. E não sabia o que era. Não sabia. Assédio moral, sabe, em todos os níveis. Mulher ganhando menos do que homem. Mulher se posicionando mais do que homem. Então, tudo isso era uma mistura de briga de egos, entendeu, amigo? E quando eu vi aquilo, Márcia, eu entrei, eu bati na mesa, eu fazia assim, vai tomar no seu cu, seu filho da puta. Enfrentou. Eu não fico nesta merda. Eu não preciso de vocês. Cara, o novo superintendente, que era o Luciano Maia, chegou comigo e disse, Tatiana, pelo amor de Deus, não faz isso. E eu ainda fiquei 20 dias cumprindo aviso prévio. Me matando durante 20 dias. Doutor Felipe não falou comigo. Eu fiquei, eu acho que, 1 ano sem falar com ele. Aquilo chega a doer o meu coração. Foi imperdoável para ele isso. Então, assim, hoje, refletindo, eu fiquei, isso foi em 2006 para 2007. Eu mudo para a plataforma do online, que eu consegui muita coisa boa depois do online. Montei um blog nessa época. Consegui um trabalho em Tóquio nessa época, para trabalhar como cinegrafista, documentarista, produtora de audiovisual. Tu foi para Tóquio? Eu fui, fiz um trabalho em Tóquio, fiz um trabalho em Shanghai, fiz um trabalho nos precisava Estados Unidos. Sair um pouco, né? Com uma empresa chamada Sandy Music e diversifiquei meu trabalho. Fiz minha iniciação no Orixá. Emagreci o que tinha que emagrecer. Mas a minha doença era uma outra doença. Era uma doença de desacreditar de mim. Pois é, aí eu lembro que eu te encontrei, cara, tu tava
sabe, eu não quero entrar em detalhes. Entre. Não, mas tu tava muito mal. Entre. Tu tinha entrado numa vibe tão... Entre. Pensando até besteira. Eu lembro que tu conversou sim, comigo. Sim. E eu disse, meu Deus, a Tatiana tá num buraco tão grande. E aí eu lembro que tu te afastou, nós somos amigos há tantos anos, mas eu lembro que tu te afastou de todo mundo. E aí tu viveu uma depressão fodida, né? Vivi. Hoje faço terapia, faço psicanálise, né? Desde fevereiro. Eu fiz uma cirurgia há 3 anos atrás, muito grande. Essa cirurgia, tomei muito estrogênio. Tudo que eu havia emagrecido, eu ganhei peso de novo. Mas eu percebi uma coisa na vida, sabe, Márcio? Eu sou um tipo de mulher que venha o que vier, eu vivo até a última gota. Eu não tenho medo de entrar no inferno que a minha cabeça diz para eu entrar. Eu vou lá. Acho que é uma coisa de artista mesmo nossa, né? Mas tu é muito intensa. Eu sou... Tu é muito intensa. A vida toda que eu te conheço, eu sou extremamente, sempre muito forte. Tu ama muito, mas também tu odeia. Sim. Quando odeia, quando diz, foda-se, quando diz não quero, não quero. Né? E aí, eu queria lembrar de um assunto, porque aqui, quando a gente faz sucesso, aqui não, acho que é geral. Você acaba sendo acusado de muita coisa, né? Aqui. Tipo assim, tem muita inveja, isso é natural. Sim. Mas tem muita gente que te acusa, as pessoas te inventam que tu é gay, né? Falavam, porque tu é gay, sim. Ele é famoso, ele tem muito dinheiro. As pessoas começam a te rotular. Eu lembro muito bem que no auge ali do Amazonino falavam até que você era amante do Amazonino, né? Uhum. Eu lembro que essa história que, não, mas ela namora com o Amazonino. Uhum. E pelo que tu me contou, era o contrário, né? Porque vocês eram muito amigos, não era isso? Sim, muito amigos. O Amazonino... Eu lembro que tu tinha uma afinidade tão grande com ele. Eu lembro que a primeira conversa que eu tive com o Amazonino, eu acho que eu tinha 18 anos. 18 ou 19 anos. Eu fiz... campanha do Amazonino, eu fui garota de bandeirola na rua do Amazonino. E eu tinha um caso com um dos caras que era financiador do Amazonino. Eu namorei com esse cara. E quando eu estava com esse cara, por isso que eu te digo que eu não prestava para ser puta, amigo. Eu não sabia cobrar. Uhum. Né? Eu gostava de namorar, gostava de transar, de estar com as pessoas. E eu encontrei o Amazonino, foi meu primeiro contato com ele. Meu primeiro livro que mexeu comigo, eu tinha 13 anos, foi Assim Falava Zaratustra, de Friedrich Nietzsche. Porrada esse livro. Porrada. E Amazonino sempre foi afeito de grandes filósofos e pensadores. Eu lembro que eu fiquei conversando com ele durante 6 horas. E a partir dali nasceu em mim uma admiração não pelo homem, mas pelo caboclo do interior, feito você, que acreditava numa Amazônia que conheceu através dos livros e também conheceu da vivência de caboclo do interior. Quando eu fui trabalhar na campanha do Amazonino, eu conheci um outro lado. Eu conheci um lado do gestor, eu conheci um lado do homem imparcial, de saber até onde a gente podia chegar nele e a partir daquilo não mais. Então foi isso que me fez admirar o Amazonino. Se eu namorasse com ele, eu iria adorar. Porque eu acho que eu seria hoje esposa do Amazonino. Seguramente. Não do filho dele, mas dele, do homem, sabe? Porque o casamento que quem amava Amazonino era um casamento assim de... não só admiração, sabe? Todos os profissionais que trabalhavam com aquele homem amavam aquele homem. O meu contato para trabalhar com ele não era nem feito através dele. Eu fiz teste para estar na primeira campanha do Amazonino, com Paulo Castro. Eu lembro que eu fui negociar com o Paulo num quarto do Da Vinci. Uhum. O Paulo numa fase doidaça dele. E aí um profissional lascado, muito bom. E eu fiz o teste, ganhei dinheiro que eu nem imaginava. E quem me contratou foi um cara acima dele. Conhecido como bruxo dos marqueteiros, né? Sabemos quem é. Sim, e que esse homem me deu uma outra visão de mundo, me levando para São Paulo. De eu estar dentro de um flat, de eu estar num mundo inimaginável, de ter possibilidades de negócios que eu agradeço a ele, agradeço ao Amazonino por eu ter conquistado postos dentro da rede amazônica pelo que eu fiz na campanha com Álvaro Campelo. Cara, eu tive assim um crescimento
com os profissionais que me dirigiram naquela época, que eu aprendi a fazer TV naquele processo. Foi dentro de produtoras que eu aprendi a fazer TV, Márcio. É na escola da vida, do rádio. Para mim, o rádio é uma escola... o rádio, para mim, foi. Sabe, tu tem que pensar rápido, tu tem que ir ali falar em... A escola do ao vivo, né? É, ao vivo. Essa, para mim, é a melhor escola, sabe? E aí eu tive que aprender a escola do ao vivo. Hoje, eu lido com gente que sai da universidade, ou está sendo estagiário, está dentro da universidade, de jornalismo. Cara, você não tem uma rota de fuga, né? Porque você tem que entender de Manaus, saber as zonas da cidade, entender dos pontos de ônibus, saber dos terminais, entender das embarcações, saber a logística da aeroviária da cidade, para poder você buscar subterfúgios quando cai uma matéria, né? Quando você fica na mão. Então isso me incomodava até no texto. Na pessoa quando ia escrever. Onde você está? Eu estou aqui na Djalma Batista, que faz parte da Zona Centro-Sul. Olha, o fluxo do trânsito aqui ainda continua pesado, mas daqui a uns 15 minutos a tendência é fluir. Então, assim, sabe, é você não saber quantos veículos trafegam dentro de Manaus e quantos saem de dentro do Parque do Detranco e são autorizados para trafegar na cidade mensalmente. Então, assim, o rádio e trabalhar com essa galera da política... A gente tinha que fazer a pessoa ouvir a gente e, ao mesmo tempo, assistir, vamos dizer assim. Criar uma imagem para ela, né? Márcio, o rádio tem isso. Aí as pessoas olham para ti e para mim e perguntam, por que tu tá fora do vídeo? Aí eu devolvo e pergunto assim, me diga o que eu não fiz dentro das emissoras que eu já não tenha feito. Tatiana, bora lá. Eu acho que a gente está na mesma pegada. Teve um momento que eu também eu precisava parar, porque eu conquistei tudo que eu queria, eu trabalhei onde eu queria, eu vi o que é um sucesso no sentido de grana, e eu aproveitei bem isso, né? Mas tem uma hora que você diz, peraí, parece que nós vivemos numa ilha, eu quero mais. Como é que eu faço para sair disso? Aí nasce a internet, né? Sim. Aí acontece agora inúmeras possibilidades. Sim. E eu vou trocar uma ideia contigo, que eu acho que muita gente me pergunta por que eu ainda não voltei, por que eu não volto, não sei o quê. Não tem uma hora que parece, pelo menos comigo, que eu tenho tantas ideias que parece que eu não sei para onde eu vou. Sim. Das inúmeras possibilidades que a gente tem, que hoje essa geração tem e não sabe aproveitar. Sim. E eu tô numa fase assim, num conflito. Tipo assim, eu tenho um exemplo prático. Eu tenho ideias aqui, por exemplo, eu poderia fazer 4 canais diferentes para o YouTube, que eu saberia fazer. Um canal voltado para o turismo, um canal voltado para humor, um canal voltado para o entretenimento jornalístico, por exemplo. E eu daria conta, porque nós viemos de uma escola, de uma geração, que a gente tomou, né? Que a gente aprendeu sem ter manual, pô. Sim. Nós aprendemos, tipo assim, ó, tu topa fazer 6 horas de programa? Ó, o microfone tá aberto, é contigo agora, tá ao vivo. E eu lembro que o diretor dizia, meu irmão, te lasca, te fode aí. Bora, porra, tá ao vivo, te vira. E isso não era, nós não tínhamos manual. E hoje... Eu estou muito mais maduro, graças a Deus. Estou numa fase maravilhosa da minha vida. E é uma fase de poder compartilhar, dividir, somar ao mesmo tempo, caminhar com novas ideias, aproveitar as inúmeras possibilidades que a gente tem hoje através dessa aqui, ó, da internet. Porque nós vimos lá atrás o que era, por exemplo, fazer um programa ao vivo. Tinha 40 pessoas te ajudando. Hoje não. Você liga o celular, faz o ao vivo. Mas eu fico com vontade de querer, eu tenho muita vontade de querer fazer mais e mais. E vai fazer. Como é que tu tá hoje, assim, comunicação, é a tua vida, é a minha vida também. Como é que tu tá nesse bolo? O que a internet hoje faz na tua cabeça? Porque na minha só falta endoidar. Tem dia que eu não consigo dormir, com tantas ideias. E eu tenho, só para completar, eu tenho um lugarzinho que quando eu vou para ali eu sei que vem ideia, que é embaixo do chuveiro. Tá. Né? Todo mundo tem um cantinho? Tem. Assim, Márcio, em 2014, quando eu fui convidada para ir para o SBT, o superintendente que tinha acabado de assumir, que era o Sandro Breval, eu sou compositora, componho músicas, faço poesias, dedico para algumas... Tu pinta quadros? Eu pinto, sou artista plástica, escultora.
E alguns colegas compõem músicas minhas, pegam minhas composições e publicam, e etc e tal, né? E eu tinha feito uns 3 poemas com Sandro Breval, que ele é doutor, enfim. E ele tinha acabado de assumir o SBT aqui. Ele me liga, eu estava em Salvador. Ele tinha acabado de chegar em Salvador, eu tinha menos de 3 meses, tinha me mudado para lá. Ele falou, Tatiana, o SBT Brasil me autorizou para contratar uma pessoa que eu estou precisando, é o teu perfil. Quando tu pode começar? Eu disse, bicho, eu estou em Salvador. Ele disse, eu compro tua passagem, vem-te embora daqui 1 semana. Eu disse, e o salário? Ele falou, venha que você não vai se arrepender. Vem embora. E realmente, não me arrependi. E eu fui fazer um tipo de programa que era sensacionalista da rua, que era conhecido como Programa Agora com a Márcia e com o Amaral. Então, eu tinha um jargão que era a comunidade chamou, o Agora chegou, e eu bati o pé no chão, né? Era toda uma mise-en-scène e tal. Ali, eu encontrei várias figuras dentro da redação que começaram a me perseguir. Um cidadão em especial me humilhou, e eu tive uma briga terrível com ele. Eu fui obrigada a sair da emissora e ficar 1 mês na geladeira. 1 mês na geladeira. Quando eu volto, ele me tirou do programa. E eu não fiquei quieta. Tinha câmeras em casa, microfones. Eu digo, vou montar um programa. Apresentei um teaser para o meu superintendente. Ele disse, quando que tu bota no ar? Eu disse, só que eu quero no horário anterior ao agora. Eu sabia que ele era o diretor. Ele disse, eu disse, Programa de quantos minutos? Eu disse, 15 minutinhos. Porque ele vai para a internet também. Ele disse, o programa é meu e da emissora. Ok? Ok. Valor. Eu digo, dobre o meu valor e eu quero participação comercial. Beleza. Entrei com 4 patrocínios. Botei o programa. Programa sucesso. Quando foi em 2016, o cara chega comigo e diz assim, o Sandro sai. Aí a emissora chega comigo e diz bem assim, no dia seguinte, você tá fora. Eu disse, como? Eu sou funcionária. Tá aqui meu crachá, tá aqui. Não, você é terceirizada. Eu disse, eu não, sou contratada. Eles nunca tinham assinado minha carteira. Eu entrei na justiça. Caramba. E eu ganhei. Quase eu deixo eles sem calças, sem casa, sem nada. Quanto tempo tu ficou nessa? Quanto tempo? Sim, achando 2014 que tinha... até 2017, lá, 2018. Aí, o meu programa na internet... Márcio, tem um programa que tem 197 mil visualizações, quase 200 mil, que eu nunca impulsionei, que fala sobre OVNI, na Amazônia. O meu. Aí tu pergunta, o que eu acho da internet? Bicho, eu criei emissoras para a internet. Eu digo que hoje o rádio é o melhor veículo da internet. E o rádio é o único que se beneficiou com a internet. E dizem que podcast... é uma sensação. Não, podcast é rádio. Rádio foi o único se beneficiou. Olha, a rádio hoje está na internet. Não que a TV não esteja. A TV não, mas teve que ele se beneficiou mais. Sim. Porque é mais rápido, né? Sim, não precisa. Sim. Esse aqui a gente poderia estar aqui ao vivo. No rádio. E ao vivo também, e no rádio. Sim, e vamos estar. Né? Então, assim, quando eu olho esse diz, Tatiana, o que você está fazendo? Eu estou fazendo assessoria de comunicação. Eu estou fazendo minhas obras. Eu estou fazendo minha vida, terapia, 2 vezes na semana, psicanálise mesmo. Tu ficou bem peidada mesmo, né? Como diz o caboclo. Eu não fiquei peidada, não. Eu fiquei doente mesmo, amigo. É uma ignorância minha falar, mas... mas assim, mas eu te perdoo. Quando eu te encontrei... Não, é porque a gente é amigo aqui e eu lembro que eu te encontrei e tu falou, porra, mas minha vida tá uma merda. E tava. Aí o cara, calma... Não, calma uma porra, tá uma merda a minha vida. E tava assim, tava ruim. E eu saí, né? Eu tentei suicídio sim, sabe? Saí e quantas vezes tiver que cair, sair disso, eu vou sair. Eu amo minha vida. Eu amo minha vida, tô bem, eu amo minha vida. Amo trabalhar, amo ganhar dinheiro. Tu falou pra mim que agora tu deu a iniciação, né? Qual é a religião? Eu sou Queto. Não, eu sou do Orixá. Me explica. É Candomblé. Candomblé. Por que tu já tinha
alguém antes? Porque assim, para você ir para ali, você tem algum chamado, alguma sensibilidade para aquilo. Ou como é que nasce isso? Porque quando tu me falou, eu vi, mas Tatiana, eu não sabia, não imaginava. Não é? Primeiro eu te pergunto, eu te devolvo com uma pergunta. O que é que você imagina que é o candomblé, né? Para mim, o candomblé é uma religião, né? É uma religião. Muito eu não penso, eu não penso como muita gente pensa, com preconceito de quem está ali é coisa do mal, é coisa ruim. Não, pelo contrário. Não. Isso daí pode só natureza. Olha, tô super bem resolvido quanto a isso. A primeira vez que eu subi no pé de uma mangueira, na frente de Codajás, com 7 anos de idade, e que eu olhei, que foi a primeira vez que eu senti o meu pensamento, para eu lembrar até aqui, a polícia está lá fora, veio buscar a gente. Não faz esse corte, não. Sim, ali foi a primeira vez que tu teve a sensibilidade. A sensibilidade da natureza, né? Que eu percebi o vento, percebi a natureza, o cheiro das coisas, o arrepio do corpo. E eu olhar para o lado e ter uma pessoa conversando comigo e não ter a pessoa. Só eu estava vendo a pessoa. É uma mediunidade. E dali, alguns psiquiatras podem dizer que eu sou esquizofrênica. Não sou. Tá, e por que... Aí passou a vida. Olha só como são as coisas da vida, né? Aí passou. Aí eu fui descobrir o que era Umbanda, fui no terreiro de Umbanda, o que são os encantados, o que são as entidades da mata, o que é a Umbanda. Fui no Hare Krishna, minha família é católica, fui na igreja evangélica de várias dissidências, segmentos, conceitos e etc e tal, e conheci o Santo Daime. Estou chegando na Rádio Novidade, isso em 2004. E umas 2 semanas antes desse fato, eu tive um sonho com um cara alto pra caramba, tipo uns 2 metros de altura, preto, vestido de branco, em que ele dizia assim: tá vendo essa parede? Aí saía 7 pedras dessa parede. Assim, tipo, assim, com limo e tal. Ele dizia assim: aqui são as 7 igrejas plantadas nesse plano. O início é em Ur, e tu tem que ir pra lá. E ele enfiava um cajado na minha costa, assim. E eu acordava, assim, com dor, sabe? Quando eu vou entrando na Rádio Novidade, aí volta pra Rádio Novidade. O Salomão Rossi vem saindo, eu bato nele. Aí cai o livro. Sabe aqueles encontrão que você cai? Quando cai o livro, cai numa página onde tá esse cara. Aí eu olhei e disse: Salomão, quem é esse homem? Aí ele falou assim: ele é o fundador do Daime. Eu disse: fundador do Daime? Que Daime? O que é Daime? Salomão, tu tá com tempo? Eu disse: tô. Eu disse: me conta aí. Ele foi me contar o que era. Que esse cara, Raimundo Irineu Serra, era fundador do Santo Daime. Ele e Gabriel é da União do Vegetal e o Santo Daime era do mestre Irineu, que hoje é do Padrinho Sebastião e é difundido no mundo inteiro. Que é o do Acre, né? Que é o do Acre. E lá tem a barquinha, o Acre, enfim. O que é o Santo Daime? É a ingestão da ayahuasca, que é o vinho dos mortos, onde você consegue visualizar o real, o que tem por trás de tudo. E fui para lá. Eu disse: não, quero conhecer. Antes, para você entrar, era muito sério, né? Você tinha que fazer uma dieta para poder aceitar, fazer uma anamnese para a pessoa perguntar se você usava ou não drogas, ingeria bebida alcoólica e tal, que não pode. Pelo menos naquela época não podia, não sei como é hoje, né? Então, assim, aí fui. Márcio, eu ainda estava na rede amazônica. Quando eu entrei ali dentro, eu me vi dentro da barriga da minha mãe. Eu vi meus ancestrais. E eu vi aquele cara quando eu tinha 7 anos. Eu vi a minha vida aflorar. Eu vi a Amazônia, eu bebi a Amazônia. Eu me tornei mata, eu me tornei terra. Eu me tornei morte, eu me tornei vida, eu me tornei seiva, eu me tornei tronco, sabe? Eu deixei de ser máquina, essa máquina que me olhava. Essa minha vaidade que me comia por dentro. Essa minha sede de querer aparecer o tempo todo. Essa vontade de querer sair de mim
e eu não sabia o que saía. Era só o externo. Eu fiquei oca. E foi quando eu vi os orixás. O que é a natureza, a força da natureza. Porque é muito pouco quando você fala de orixá. Quando você dá nome a coisa que não tem nome, que é inominável. Quando é a força dessa gravidade chamada Terra, quando todos os planos se misturam, que como a mente da gente é pequena, sabe? O preconceito emburrece, o racismo encarcera, o não entendimento da depressão do outro que você não tem, para você levantar sua mão, sair da sua zona de conforto, para retirar teu amigo da lama, ele te impede disso, sabe? Dessa hombridade, sabe? Aquelas coisas que te encarceram dentro do jornalismo, que tu acha que essa venda que está aqui... Então eu passei a ver o jornalismo com outro olho. Foi quando, dentro da redação, eu comecei a ter febre, muita febre, minhas mãos ficavam roxas. E eu comecei a incorporar dentro da redação. Mas isso... tu recebe ou hoje é uma religião e você lá participa? Vou lá, participo. Fiz em São Paulo, dei o meu orixá, fiz o meu procedimento. Isso foi em 2006. Mas aí eu tenho uma história anterior, né? Meus filhos foram feitos de santo com 11 meses, meus gêmeos, né? Então já tinha uma história dentro da religião já muito anterior. E quando eu fiz a minha iniciação, que eu cheguei em Codajás, a minha mãe olhou para os meus fios de contas e ela disse assim: a sua bisavó andava assim. Aí que eu fui descobrir que a minha bisavó era de Jeje, do tambor de Minas do Maranhão e da Paraíba. Da família dela, de judeus, de palestinos, misturado com negros. Então ela tinha essa coisa, então eu já carrego essa coisa de ancestralidade, né? Tem um cara que eu ouço ele de vez em quando. Ai, meu Deus. É lá do Tambor de Minas. É um senhor. E ele canta as músicas. É a coisa mais linda, né? É, eu me amarro. E eu descobri essas músicas através da Maria Bethânia, que eu sou apaixonado. Muitas músicas, mas ele eu não tô lembrando. Não mexe comigo, era. Eu não ando só. Maria Bethânia. Mas tem... Ah, meu Deus, eu não tô lembrando o nome dele. Eu vou lembrar aqui. Richard, depois me dá o meu telefone aqui, por favor. A gente tem tempo aí, tá tranquilo? Porque o papo tá tão legal. Rapaz, temos sim. Até que tem para amanhã, para quem faz 6 horas ao vivo. Cara, esse cara aqui, deixa eu ver se eu acho, mas aí vai falando que eu vou localizar ele. Sim, essa coisa de você estar ligado não só na matéria, né? Do que é matéria, né? Eu acho que esses elementares, desculpa a ciência, mas a minha consciência precisa dessa subjetividade que me permeia, sabe? Dessa coisa de ligar o divino com o humano. Eu tô num... A gente fica, né, num momento mais pensativo, né? Fica Todo mundo fala, quando tu for, depois dos 40, tu começa, quando tu for ficando mais velho, tu vai começando... Na França tem um nome para isso, né? São os flanés. Ah, é? Eu tô flanelando, então. Então é isso, amigo. Flané. Porque a gente começa a entender por que nós estamos aqui, né? Qual é a minha missão. Por que aconteceu isso comigo? E o que vai acontecer agora? A gente começa... Há muito tempo eu acredito que Deus fala com a gente através das pessoas, do gesto, ou de uma frase, ou de algo assim que passa na minha... E eu sempre interpretei, montei e deu certo. Sempre quando acontece algo que cai na minha mão, que eu leio e digo, sabe aquela história, vai chover? Então, eu consigo muito sentir isso. Todo mundo, né, tem a sensibilidade, todo mundo tem a mediunidade, né? Mas alguns mais. Outros não entendem porque tem. Talvez hoje você está entendendo porque você tem. Sim. E usa isso para o seu bem, né? E eu vim entender também por que eu tinha tanta busca na deidificação. Mateus Aleluia, ó. Ah, mas isso aí é maravilhoso. Tambor de Minas. Isso é maravilhoso. Esse cara canta poesia. É maravilhoso. Isso é maravilhoso. Pra mim, daqui que a tua avó vem? Dessa... Ele é do Tambor de Minas, lá no meio. Então, tem Tambor de Minas, tem Tambor de Angola, tem Queto. Então, assim, no Brasil, no universo de Orixá, quem sou eu? Que não sou uma profunda conhecedora, como minha filha é, Sofia, a mais nova. Então, que todos eles são feitos de santo, como eu. Feito eu. Mas, assim, eram quase
mais de quase 200 orixás. O que fica no Brasil, em Queto, são só 12, 13, 15. Então é um universo encantado, um universo que fala a mesma linguagem do universo indígena, que não é a nossa colonização europeia, que é aquela coisa mais Antes bruta. da europeia. Antes da europeia. Até a própria Grécia, que tem a coisa do politeísmo. Então, os anteriores dessa coisa moderna, atual, que quer uma coisa mais voltada só para o uno, indivisível, era plural. Então, por que eu vou ser una, indivisível, ter um Deus só, onde ele está espalhado por todos, né? Então, essa coisa do politeísmo, essa coisa solta da natureza que é o candomblé, sempre mexeu muito comigo, né? E é onde eu caibo, né? Que é uma coisa muito mais plural. Tu ficou com medo no começo em aceitar isso ou não? Não, porque eu via minha mãe incorporava dentro de casa, né? Ah, tá. Minha Então tu mãe, herdou isso. minha mãe, ela e o meu pai tirava a gente de perto, né? Minha mãe falava línguas ali que a gente não entendia, vozes de homem. Minha mãe, 1,55 m, uma mulher de fala mansa ali, brava quando tinha que ser, mas uma fala muito aguda, né? Uma mulher muito pacata ali, mulher muito boa. Mas quando incorporava, virava um gigante, né? E como é que você vê a sua mãe ali? E uma mulher que sabia quem ia morrer, uma mulher sensitiva, o que ela falava acontecia. Então era coisa da minha ancestralidade ali, era muito forte. Então eu aprendi a respeitar antes de conhecer. Porque eu sabia que tinha alguma coisa ali. E fui em busca disso, né, Márcio? Tatiana, poxa vida, eu queria falar 6 horas contigo. Já acabou, né, mano? Não é que acabou, é porque a gente já tá há muito tempo aí. Como é que tá? Acho que as baterias já estão dando sinal, não sei o quê. Tem uma hora, né, mano? Acabou, né, mano? Já Mas chega. Parou tudo aí, não? Ei, mano, e tu? Não. Tu ainda é casado? Sou casado. Tu tem com quantos? a dona 5 Karen, filhos? 2. Eu queria Ainda ter tá com 5. A Karen não quer mais, né? Não quer. Mas é a mesma, bora. é a Karen, né? É a Karen, a loura. A loura. É. Linda, meu Deus. Eu Como precisava dar casou pedigree contigo, pros tá vendo? meninos. Como é que tu... Karen, amiga. Todo mundo Cadê ela? pergunta dela. Outro dia eu Linda. postei um Mas vídeo. é gente boa pra caramba. Tô Tem que brincando. ser pra não, ter... mano. ter... E ó... Olha, eu postei... eu postei um Reels outro dia, porque... Filha da mãe. Eu postei outro dia um Reels, porque quando me perguntam o que a minha esposa viu em mim, tá lá no meu Instagram, o Reels. Fala aí. Tá lá, pô. Não, solta aí, corta aí, mostra aí, não, bota aí, corta corta e não. bota o Instagram dele agora aí. Corta e bota o Instagram. Bota o Não trecho. dá corda não, porque aquele ali, colega, olha aí. Ei, coloca Olha no aí, Instagram. Tá aqui, porque que... Olha aí, ó. Aí, isso é hora da cobrança, pô, ligar. Tá aqui. Jesus, que Deus é mais. Ai! Amigo, tá balançando! Para! Me dá. O Richard vai colocar com certeza. Vai, tem que colocar. Ele vai fazer um Mano, corte balança com as isso. coisas. Dá vontade de pegar pela cabeça e torar. Deus me livre! É doido! Corta essa... Corta nada, deixa, pô. Cara, Sim, tu aí é uma o que- mulher muito inteligente. Muitas vezes eu te desejei, olha. Eu e todo mundo. 30 anos atrás. Nem existia ainda as mulheres da minha vida. Mentira! Todo mundo que assistia a Tatiana queria pegar a Tatiana. Quem trabalhava com ela queria pegar a Tatiana. Mas não dava, Só amigo. que a Tatiana não Suvina. dava e, ao mesmo tempo, ela passava a ideia pra gente que ela gostava de mulher e não de homem. Eu lembro muito bem. Mas eu gosto. Olha aí, não disse? Eu gosto de mulher e de homem. Por isso que ela não dava moral pra gente. Eu dizia pros meninos, Não, mano, pelo amor de Deus, não, Tatiana é maravilhosa. não. Ih, mas se esquece. Com quem eu fui casada? Só que eu entendi depois Com que quem tu que eu me fui falou, pô. Eu sou mulher queer. Queer credit. Sim, aí tu nunca... Tu fala abertamente disso, né? Sou, fala. Porque a galera dizia, ih, bicho, esquece, tu é doida. Tatiana... Eu gosto de mulheres também. Gosto de homens, héteros, gosto de travestis, gosto de gays. De travesti eu não gosto sabia. de pessoas. É mesmo? Sim, já namorei com todas. Caraca. Fui casada com homens héteros, homens bi e gosto.
Eu gosto de gente. Eu gosto de me conectar com pessoas. Eu sou do grupo do Elo, delo e ela dela. Tá tudo bem. Eu faço parte da comunidade onde o meu corpo se afina com a pessoa. Se for uma mulher, eu fico com a mulher. Se for um homem, eu fico com o homem. Teve alguma famosa aí que tu já pegou aqui? Ui, papai! Várias. Até porque várias queriam você. Eu E sei. peguei. Eu sei. E homens que, na hora que eu fui lá transar, eles queriam que eu comesse eles e comi. Caraca, Tatiana! Eu sabia dessa história. Eu tava esperando deixar ela contar. Mas, e amigo, é assim. Homem e mulher, é assim, Márcio, pra mim, no sexo vale tudo. Em quatro paredes vale tudo. Vale. Vale. Se você quiser transar, não importa do jeito que você faça, do jeito que te faz bem. Então, eu tive pessoas que eram bem resolvidas, que queriam fazer, Tatiana, eu gosto disso. Você topa fazer comigo? Topo. Então, foi muito bom. Mas outras não. Eu me surpreendi porque verbalizavam, diziam que eram machos, isso e aquilo, e na hora não era nada daquilo. E muitos Então, deles que são gays são bem mais homens, vamos dizer resolvidos, assim, do que mais resolvidos porque se sentem o que são. São bissexuais e dizem, eu sou assim, tudo bem, tudo bem. Tatiana, hoje é muito mais fácil, prático. Eu acho Na que minha até época, agora, na tua época, pô, era tu conhecido ficou como muito, louca. muito incubado isso, vamos dizer. Não, porque no meio eu sempre fui muito clara. Até nos meus casamentos. E quando eu saía deles, eu continuava clara. Eu nunca disse que era uma coisa e pregava outra e fazia outra. Não. Eu falo e eu faço. Esteja comigo quem queira estar. Então, assim... gosta da Tatiana, quem gosta dela. Quem gosta. Quem não gosta, tá tudo bem, né? Tá todo mundo... Até porque tu tá nem aí. Eu não tô nem aí também. Eu não gosto de algumas pessoas e não tô nem aí pra elas. Eu tenho tanta história pra contar dessa Tatiana. Que a gente já fez. Menina, eu vou num lugar, num vernissage de um brother amigo meu, que é artista plástico e amigo de anos. Aí esse meu cabelo gigante, né? Eu entro, isso não tem nenhum ano. E eu encontro uma socialite. Quando eu solto meu cabelo, né? De salto alto desse tamanho. Ela olha pra mim que eu vou dar um beijo, ela diz, não encosta em mim. Aí eu, por que? Ela disse, porque eu tenho alergia a cabelo. Aí eu olhei pro cabelo dela, ela tava careca. Aí eu, meu Deus do céu. Cara, é muito louco. Aí eu, meu pai amado. Aí os meninos atrás, aí todo mundo, e eu e os meninos ficam olhando pra ela. Eu digo, meu Deus do céu. Eu digo, que porra é essa, Tatiana, gente? Manaus tá mais moderna agora. Diz que até casa de swing já tem em Manaus, né? Ai, amigo. Diz que tá bombando. Tu já foi em alguma? Não Eu sou gosto, da época não. daquela do Lobo Dalmado. Mas Manaus sempre teve casa de putaria. Agora tá Não, mas o engraçado é que muita nunca gente... fui. Já fui convidada, mas nunca fui. Mas muita gente prega o correto, né? Tem muita gente politicamente correta que não é, né? A gente sabe de tantas aí que, enfim... Ai, Nada melhor do a que hipocrisia. Adoro. terminar esse bate-papo deixando muitas coisas no ar. Gente, se vocês souberem as redações... O que acontece? Muita Olha, gente estava preso. O que nós já trabalhamos em redação tinha essa vantagem. A gente sabia de fofocas que não poderiam ir para o ar. Muita gente porque estava até presa. então era muito amigos, né? Era amigo dos donos. E eu acho que até hoje. Muita gente estava preso. É. E consigo dizer que alguns jornalistas no bolo. Mas eu conheci um doutor da UFAM de educação física. Ele a tese dele de doutorado foi em cima de anabolizantes. Ele virou um dos especialistas no Brasil de anabolizantes. E para fazer esse doutorado dele, ele teve que andar dentro dos celeiros de formação de jogadores de futebol, né? Que são os grêmios, os times. Então, são os meninos que estão começando para poder trabalhar com o metabolismo da transição da criança para a vida adulta, né? Amigo, ele foi me contar no bastidor o rosário do que é dentro dos times de futebol e dentro de alguns clubes de treinamento de vários atletas, não só do futebol.
de abuso de menores, de abuso de meninas, meninos, pelos dirigentes, por políticos, por jornalistas. E ele saiu dando nome, né? Eu disse, por que você nunca denunciou? Ele falou, você é jornalista, eu estou denunciando. Eu disse, você quer que eu faça o quê com isso? Não, só não diga que eu te falei isso. Eu digo, do que adianta, então, a informação? Eu preciso que você me dê credibilidade para a informação. E aí eu vendi a pauta. Vendi a pauta dentro do jargão jornalístico, é você chegar dentro da redação e apresentar para o teu editor. Né? Ele disse, não, deixa quieto. Meu editor falou que não poderia falar sobre o assunto. Isso tem quantos anos? Tem uns 15 anos. Desculpa. Não peidei não, só arrotei. Tá? Aí é isso. Do nada! No meio de um assunto sério. Aí eu não vendi a pauta. E foi assim. Também não peidei. Eu não peidei, caralho. Tatiana, a gente tem amigo, que... Olha, Pô, a gente tem que ganhar dinheiro. É. Tem que ganhar dinheiro. Olhando pra frente agora, nós vamos à internet e a nossa experiência para tocar o barco. Essa é a grande, né, realidade de tudo. Nós precisamos usar isso. Amigo, a gente tem que falar da Amazônia antes que acabe com a Amazônia. É. E eu não dou 100 anos, do jeito que está indo. Não, eu dou menos, dou 30. Do jeito que está indo. E isso eu lhe digo por pesquisas que eu faço desde a época do AmazonSat com o Felipe Fienside. E é isso. Assim, é notório. Pesquisas não, né? Nós somos de uma época, nós do interior, a gente sabia quando ia chover, quando o rio ia encher, até onde ele ia. E o meu pai não viu, por exemplo, uma seca como está tendo hoje no Rio Negro, como está tendo no Solimões, o Lago de Tefé secar. Eles não viram, né? Que Deus o tenha, meu pai e minha mãe. Mas nós estamos vendo. Isso nos leva a crer que só vai piorar. Sim. E agora, né, o novo e atual presidente, agora o Trump, vai revogar os tratados dos gases que soltavam lá. Sim. Vai retratar, vai revogar, vai voltar atrás. E aí eu acho que a merda vai piorar, né? Eu acho que o mundo inteiro ontem só falou sobre isso. Os últimos 2 dias, né, da inclusão dele de volta no poder, de como essa extrema-direita é nociva para um novo mundo que tem que repaginar o mundo, né, cara? E só nos resta, como Amazônidas, cobrir o que acontece aqui na nossa região, né? Conte comigo. Também conta comigo. Eu quero muito que a gente se encontre num novo, que eu acho que um outro podcast tem muitas histórias para contar. Sim. Viu que eu fiquei mais calado te assistindo, te ouvindo, porque as histórias são maravilhosas. Desculpa até. Que desculpa, tá louca? Quer dizer, é louca. Mentira. É, mentira. Eu, quando encontro a Tatiana, é isso aqui, quando a gente se encontra, a gente se diverte, a gente bate o maior papo. Nós somos amigos, mesmo distante, mesmo próximo. Toda vez que eu encontro a Tatiana, a sensação que eu tenho é que nós crescemos juntos no mesmo lugar e na mesma rua até, porque nós compartilhamos da mesma veia artística, da mesma veia, das mesmas origens, e é muito bom te encontrar toda vez e a gente ri. A gente já fez tantas campanhas políticas. Ixi. E a gente ri. Nós fizemos uma música uma vez que não pode ir ao ar. Não pode. Tá todo mundo nu. Tá todo não pode. E assim, é sempre uma alegria enorme quando eu te encontro, minha amiga. Olha, eu te amo de verdade, tu mora no meu coração. Tu é uma das poucas pessoas que me entende, porque eu te entendo. Nós somos muito livres. Nós somos o que diziam antigamente os rebeldes, só que nós somos com causa. Sim. Porque nós não aceitamos o mais do mesmo. Não sei se eu falei isso por ti, mas por mim, mas eu creio que você pensa nisso. Sim. E nós evoluímos. Nós viemos de Recreio, do interior, ela veio de Recreio também. E olha que nós construímos, que nós conseguimos, que nós estamos escrevendo. Talvez você vá assistir esse podcast daqui a 100 anos, 200 anos. E você pode ter certeza que aqui... E Márcio... Teve 2 caboclos... 2 caboclos. Que defendem a nossa terra. Eu estou envelhecendo. Eu tenho uma música que
que eu acho que é poesia para mim, né? Que, na busca de saber quem eu sou, me perdi em caminhos. Vi novelos de linhas e sonhos sombrios que assombram. Dormi no dia em que raiou, numa sede de saber despertar. Desde menina, eu não sei o quê. Mas quando se percebe, não tem hora certa. Somente a busca é o que se afirma ter. E o meu pensamento é que nem um homem. Engatinha, caminha e até voa com as asas certas da imaginação. Mas o único freio que a fome da mente não tem é a regressão. Porque a jornada começa sem ter hora para chegar. É o tornado de um grande amor que transforma o meu pensar. Eu vi de tudo aqui nessa casa mental e até o nada eu vi também. Eu vi que tudo nele se encerra e até do nada ele provém. Porque quando menos a gente se espera, tudo se transforma. Eu levo essa poesia na minha vida para o resto da minha vida, amigo. Essa Hoje poesia é tua? É minha. Uau! Porra! Aí eu me apaixono. Meu amor, muito obrigado mesmo. Poxa vida. Adorei te Amigo, te ter nosso aqui. mundo A gente é vai se Amazônia. encontrar. Ah, mesmo, caramba. Nós vamos fazer mais. Viva o Amazonas. Viva a Amazônia. Beijo pra todo mundo. A gente se encontra no próximo Sex Episódio com a Tatiana. Agora, coreano, né, Doramira? É, tu também? Uxi. Ai, cara, depois eu te conto. Eu tô viciado numa... Doramira, né? Sério, qual é? Pousando no amor, não? Porra, todo mundo começa com esse. Ai, Aí parece que os outros nenhum prestam. Não, tu já viu Eu aquela... disse, eu vou Vamos assistir. imitar um tchá-tchá? Não. Eu vou... Rígide, corta, Rígide, chega, pô. Ih, meu Deus. Saranhé, saranhé. Saranhé.